Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica, né? Onde o papo aqui é reto, onde a gente vai exatamente passar informação real para você, aquilo que está acontecendo, um papo leve, um papo que vai fluir, né? Como vocês já viram aí, né, nos outros episódios, que eu acredito que todos vocês já viram todos os episódios, está um melhor que o outro. E esse aqui, pessoal... Não é por nada, não. Eu só trago pessoa mega especial. É Thaltinha, né? Só traz pessoa aqui mega especial. Super mega especial. Né? E hoje a gente tá com a pessoa aqui muito autêntica, né? É autêntica e que eu nem sei se ela lembra, mas uma vez eu falei para ela discretamente o quanto ela me inspirava. Ai, gente, Libriana, óbvio, óbvio. Libriana, né? Fala um pouquinho dessa nossa querida que tá aqui. Ó, uma influenciadora digital. Ela é influenciadora digital há mais de 10 anos, tá? E ao longo desses anos, ela conquistou o carinho de mais de 140 mil seguidores. 140 só mil em uma seguidores. das redes dela, né? Só uma das redes, né? E que se inspiram na sua capacidade de transformar dificuldades em força e os desafios em aprendizados. Porque ela ensina muito, gente. Vocês vão perceber já o que essa mulher já está fazendo, o que ela já fez, né? Gente, vocês não piscam não, porque, para acompanhar... VaptVupt, né? Ligeira. Sua trajetória é marcada pela autenticidade e pela coragem de revelar os bastidores da vida real. Os desafios, as lutas e as conquistas cotidianas que vão além da maternidade, gente. Porque ela é a mãezona de primeira viagem do Mateu. E a gente está aqui com uma pessoa mega especial. Eu, Ricardo Possi, a Thalita Nunes, minha companheira de jornada. Né? E vamos fazer Quem um episódio é essa pessoa assim maravilhosa que está né? aqui, tá? É uma pessoa assim que eu tenho um carinho. A gente não está tão próxima ultimamente, mas eu acompanho muito e ela inspirou muito a minha trajetória. Eu não estaria hoje aqui se eu não tivesse ouvido uma coisa dela há anos atrás, né? E eu falo isso para os meus pacientes, vou falar e eu quero que ela fale também. Teve um vídeo dela que me inspirou muito, que foi quando ela falou que vários e vários amigos na nossa trajetória só iam dar o tapinha nas costas quando a gente fosse muito grande. E eu nunca esqueci disso, porque eu tinha muito medo de me expor, de fazer vídeo, de falar, e porque iam me julgar. E ela nem imagina o quanto isso representa na minha vida até hoje e na vida dos meus pacientes, porque eu falo, gente... Esse tapinha nas costas só vai chegar quando vocês forem muito grandes. Essa aprovação de quem está perto só quando vocês forem muito grandes. Eu tenho certeza que ela nem lembra. E o crescimento dessa pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô falando e não apresento, mas é a Carol Tosta, gente. Ô, gente, ainda tô no porpério. Eu vou começar a chorar antes de me apresentar. Mas aí a gente chora junto. Ai, então tá bom, dá engajamento, dá emoção, né, gente? É isso. Bem-vinda, Carol. Muito, muito bem-vinda. Tô muito feliz mesmo por esse convite. É meu primeiro podcast, gente, então eu tô mais empolgada. Olha que honra! Eu não sabia disso. Porque me chamaram, só que eu tava grávida ali, aquela coisa, e acabei não indo. Então hoje é meu primeiro podcast com vocês. Quer dizer, estamos tirando a sua virgindade em podcast. Filipão, que tome cuidado. Se cuida, hein? Fazer um trio. Ai, gente, tô muito feliz. Nossa, e agora você falando, eu lembrei desse vídeo, eu lembrei das nossas conversas, mas assim, olha... eu falo que as nossas histórias avivam outras histórias. Quando a gente fala assim e vê, hoje eu vejo a Thalita. Quantas mudanças. Na minha vida, na sua vida, nas nossas. Eu também fico emocionada, porque pra mim foi um vídeo muito importante. Olha só. E eu trago até hoje. Ai, que lindo. Eu lembro quando você chegou pro primeiro treinamento. Entendeu? Quando você chegou lá pro primeiro treinamento. Nossa. Desconfiada. Sim. Não, a Bia falou que resolveu a vida dela. Eu vim ver o que é isso aqui. Bom, eu era a primeira pessoa, né, gente, que eu desconfiava de... Bom, Libriana, a gente é desconfiado, né? Desconfiada. E eu não fazia terapia, não acreditava nesse negócio. Eu falava, isso é coisa de gente doida, eu não sou doida, por que eu preciso de terapia? Não, sua terapia era igual a da Thalita, né? Pé no peito. Coice. Aí eu falava, desenvolvimento humano, e eu falo, vocês dois fizeram parte da minha história de hoje, onde eu estou.
Hoje eu sou casada, mãe do Matheus. Olha, eu posso dar graças a Deus e graças a vocês dois também, que me ajudaram muito, com muitas terapias e muitos cursos de desenvolvimento humano, porque eu falo, quando a gente foca na gente, né, da gente mudar, quando a gente muda, tudo muda. Isso é uma frase que você sempre falou. E eu sempre, normalmente a gente culpa o outro, né? Culpa o outro é isso, é o político, é a mãe, é o pai, Sempre tem uma desculpa, né? É o espírito, é, sei lá, o inimigo. Nunca é a gente, né? E com vocês eu aprendi muito sobre autorresponsabilidade e aprendi que se eu mudasse, as coisas mudavam. E hoje, onde eu vivo, quem eu sou, mudei totalmente para viver tudo que eu estou vivendo, né? E eu tenho Aproveita que você está gratidão. nesse embalo e conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sou a Carol Tosta, tenho 37 anos, nasci na freguesia do Ó. Tenho 2 irmãs, minha mãe chama Regina, meu pai o Bigas, o Bigodão. E vim de uma família muito simples, muito humilde. E sempre sonhei em chegar muito alto. E eu também não era ouvida e não era vista quando eu estava ali no meu bairrinho, quando eu não tinha meus seguidores, nem nada. Mas eu falei, já que nesse mundo, quando a gente cresce, a gente aparece, as pessoas escutam, né? Então eu vou crescer. E aí eu criei a hashtag da Freguesia pro Mundo, fui morar fora, morei na Califórnia, morei nos Estados Unidos durante 2 anos. Voltei pro Brasil, porque meu tempo lá deu, aprendi a falar inglês, voltei chique. E aí comecei a trabalhar com internet, porque, né, eu sempre trabalhei como modelo, mas eu gostava de falar, e modelo normalmente você só é cabide, né? E eu sempre fui boca de sacola, gosto de falar em qualquer lugar. E aí eu comecei no Snapchat, antes do Instagram, porque não tinha os stories, né? E aí eu comecei no Snapchat e na comunidade do Snapchat eu já era bem conhecida. Quando o Instagram, que acho que foi em 2011, lançou os stories, eu que fiz o Instagram de muitas amigas minhas que hoje são super famosas e tal, porque elas não conheciam essa parte dos stories. Como eu já falava no Snapchat, então eu já tinha facilidade de falar em vídeo. E aí eu fui para os vídeos dos stories do Instagram e as pessoas começaram a me seguir, porque eu sempre fui muito... Eu comecei na freguesia do Ó, eu comecei com o que eu tinha. Então eu era contratada por grandes marcas, mas na freguesia do Ó, onde passava o carro do ovo, era minha mãe gritando no fundo, minha irmã chorando no outro. E eu colocava do mesmo jeito, eu não fazia aquela... Eu era bem da época quando a internet tinha que ser aquela perfeição. Então, que eram as influenciadoras que eram super ricas, que estavam sempre nos melhores lugares, não sei o quê. Claro que eu gostaria também, mas eu não tinha. E eu queria chegar lá. Então eu mostrava e fazia de uma forma engraçada. E as pessoas começavam a se identificar com a realidade. Porque eu estava fazendo uma publi, por exemplo, acho que a minha primeira publi foi de Kerastase. E aí eu gravei e sem querer escapou o carro do ovo passando. E eles acharam o máximo. Eles acharam, eu falei, meu Deus, a Kerastase é uma marca tão chique, tão rica, você acha que vai querer 30 ovos, R$10, o negócio passando no fundo? E eles gostaram. E deu super certo. E aí eu percebi que, no começo, óbvio que eu falava, será que se eu mostrar realmente quem eu sou, a menina da freguesia, e que eu vou estar ali batendo com as meninas que estão, né, no Cidade Jardim, tá, não sei o quê. Será que vai dar certo? Mas deu porque as pessoas gostavam do meu jeito, do jeito que eu falava. Eu já falava maravilhosa, eu inventei vários bordões, porque eu gostava de criar palavras das coisas que já existiam. Depois que com a internet maior, assim, eu fui entender que isso era autoralidade. Que aí você cria palavras para as pessoas se aproximarem de você e falar como você. Que isso é uma certa influência. Sim. Aí eu comecei, depois de uns 2, 3 anos, tá? Aí eu comecei a fazer isso com mais que, inclusive, depois que eu conheci vocês. Que aí eu comecei a entender sobre intencionalidade. Que eu não fazia as coisas. Eu fazia muito. Eu lembro que quando eu cheguei para vocês, eu falava, mas eu faço isso porque eu acho legal e tal. E aí eu comecei a aprender sobre intencionalidade, sobre programação neurolinguística, sobre tudo como a gente fala. E aí foi um rompante muito grande na minha vida, porque daí quando você entende e profissionaliza, e você sabe o que você está falando. Não era que eu tinha uma crença que eu falava, não, mas aí eu tô sendo fingida, eu tô fazendo isso. E na verdade era só a intenção que eu queria colocar naquilo que eu estava fazendo, e eu não estava deixando de ser autêntica. Eu estava fazendo, eu sabia que aquilo dava certo, e aí as coisas começaram a, né... Passaram-se anos e anos, eu comecei a querer... Você me corta, tá? Porque senão eu vou ficar falando aqui 14 horas. Fala, mulher, fala. Porque senão... Não, o pessoal tá gostando, eles estão 14 gostando anos. aí. Tá? E aí foram anos e anos e eu comecei, sempre trabalhei como influenciadora, relações públicas, organizava muita festa, sempre gostei de festa. E aí eu comecei a levar pessoas para as festas, organizar grandes eventos. Mas ali no fundo, eu sempre desejava ter a minha família.
né? Bati muito cabeça, o Ricardo sabe, conhece bem meu passado. Thalita também. Não vamos falar de ex aqui, porque agora eu sou casada. Você não nega o passado e ponto. Não nego. Mas sabe o que eu acho? Hoje eu paro e penso... Passado é aprendizado Eu mesmo. falo, eu não me arrependo de nada do que eu vivi e de nenhum relacionamento que eu passei, porque eu acho que cada um me trouxe hoje a maturidade que eu tenho, né? Eu aprendi muito. Alguns me ensinaram a não ser como, outros me ensinaram a ter mais responsabilidade, tipo, em relação a homem e mulher, a relacionamento, a família, né? Então, hoje eu sou grata por todas as pessoas que passaram na minha vida. Porque é aí que você aprende. Na verdade, a gente não aprende com os acertos. A gente aprende muito mais com os erros. É joelho ralado. Né? Por isso, você agora, mãezona do Mateu, tem que deixar ele ralar o joelho, que tem um monte de mãe que é super protetora. Não, é né? menino, né? Tem que deixar. Não, tem que deixar, porque não rala o joelho, né? Com a mamãe até os 18 anos, né? Vai Depois, ralar no quando mundo. ralar com 19 ou com 30, né? Que tem uns que estão ralando com 30 anos. E não sabe o que faz. Não aguenta a dor. E Né? é uma... Então, a tem que gente está deixar vivendo viver. essa geração de homens enfraquecidos, né? E a responsabilidade é das mães, né? Que querem proteger, que não querem que o filho passe. E você ainda está muito cedo, mas já Sim. começa a pensar sobre isso, Não, né? com certeza. Só De pra você ter ver. um filho forte. Eu vi um vídeo hoje no Insta, né, de um pai perguntando para a menina, né? Ele mostrava as imagens e a menina ia falando se ela conhecia ou não. Então ela começou a mostrar um monte de foto de famosos, da Anitta, né? Um monte de gente aí, né? Conhecidos por todos. E a menina não conhecia. Ah, não sei. Aí mostrou a foto do Einstein. Aí mostrou a foto, né, de uma célula. Né? E ela explicou o que era aquela célula, mitocôndria, tal. E ela foi explicando. Né? Então ela tinha todo o conhecimento, né, daquilo que é importante para você levar a tua vida, mas não conhecia nada em relação às vulgaridades da vida aí, né? Aquilo que não te ajuda em nada, não te leva às vezes te leva para um caminho que não é legal, né? E é bem polêmico isso, né? Porque o pai coloca ali, então, pelo menos até, né, os 15, 16, 17 anos, eu estou educando ela para ser uma pessoa melhor. A partir daí ela vai ter pelo menos estrutura para aguentar o sistema, vai ter estrutura para identificar isso serve para mim, aquilo não serve, né? É bem polêmico, mas é a realidade, porque hoje tem muito lixo. Eu aprendi Entendeu? numa frase num curso de vocês, inclusive, que eu lembro que eu levo pra vida, que os pais são os maiores frustradores dos filhos, mas antes os pais do que o mundo, porque a gente frustra, mas frustra com amor. Então a gente quer ensinar com amor. Agora o mundo Os ele pais não vai frustrar. É importante toda criança receber o não, principalmente do pai, Sim, entendeu? É importante receber o não, sim. né? E hoje a maioria dos pais não frustram mais a criança. Então. Mas eu Eles lembro caem dessa na frase, chantagem. E entendeu? tem muito a ver com a própria frustração. Não dizem o não, porque dói, porque todo pai e mãe, a gente sabe quem é pai, quem é mãe, sabe quanto dói falar um não. Então, eu acho que é mais sobre não saber lidar com os próprios nãos. Não, a E aí culpa, né? acaba, Tem uma gera culpa ali, e tem acaba uma não culpa dizendo interna não ali. Por isso que a gente tem que viver em crianças. terapia, né? Não existe uma fase que você sai da terapia, porque daí, eu tô bem, aí agora eu sou mãe, não, agora terapia, aí agora adolescente, terapia. Então, esse negócio de viver na terapia, eu não sou muito a favor. Você tem que ir pra terapia a hora que o negócio tá pegando. Entendeu? Mas você não acha Eu que... adoro viver na terapia. Eu É que também, a gente não sabia? concorda com isso. Eu também, porque assim, eu acho que tem hora que você acha que tá tudo bem, mas aí tem alguma coisa desgringolada ali, e aí é por alguma coisa que você não falou, porque você acha que tá tudo bem. Porque 95% é do nosso inconsciente, aí a gente não sabe o que tá ali. Sim, mas se E for, na terapia você fica futucando se for ali uma até vez por achar. mês e 2 meses, eu falei assim, tem gente que vai... Se bobear, vai uma vez por dia. Eu não concordo com a Eu acho que- dependência. não, né? porque De Tem você gente que é ficar dependente, ligando mas pro antes dependente terapeuta. na terapia do que independente de outras coisas, né? Porque vamos lá. Depende, Não julgue, Não, tá? depende. Não, mas é Depende. que eu acho assim, eu não acho que tem que ser dependente, mas eu acho que na terapia eu gosto, porque na terapia você é confrontado, né? E aí a pessoa te pergunta coisas que ninguém te pergunta. Porque no mundo afora é muito fácil passar a mão, né? Ninguém, tipo, faz perguntas assim, tipo, pra fazer você pensar. Ninguém faz. E na terapia faz, entendeu? Acho que na terapia Mas tem a a partir fase... do momento que você começa a se conhecer,
Aí você mesmo começa Você a tem a fazer. capacidade de começar a fazer as suas perguntas. Mas e aí, quando você, às vezes você não... Tá, você perguntou, você entende, mas aí você não sabe o caminho de como você pode Então, é melhorar nessa ali. hora que você vai conversar com o seu analista. Porque eu faço essas perguntas, Isso, né? Tipo, isso. por que eu tô sendo assim? É aquele negócio, na hora que já não tô mais conseguindo, né? Porque você vem a consciência, Eu veio pra comigo mesmo, consciência, então deixa eu ver, deixa eu Assim. levar isso. né? Porque essa autonomia, que eu acho importante dentro da terapia, de você fazer suas perguntas, se questionar, não se conformar, perceber quando você está se sabotando, perceber quando você está se afetando onde Porque isso normalmente não é bom aconteceria. quando você percebe, Mas né? por isso que eu não concordo tanto, porque a vida vai sendo vivida. E a cada etapa, a gente vai pro próximo desafio. Nossa, a próxima gente, eu pessoa mudei- que entra na vida, o próximo conflito. E é ali que levanta coisas que talvez em um ano que você fez de terapia consecutiva não levantou, porque você não viveu aqueles desafios. É que nem a minha fase da vida agora. Tipo, eu nunca fui casada do jeito que eu estou casada. Eu nunca tive filho do Sim, jeito que você tem um, então, eu tinha é cachorro. um caminho diferente, Entendeu? então. É muito diferente, assim. Tem hora que eu olho... Mas assim, isso que eu tô falando, quando a vida está começando a mudar, é procurar. É mais ou menos como o seu carro, você lava toda a semana no mecânico? Não. Né? Mas eu tenho certeza que você está andando, você escuta um barulhinho, o que será que está acontecendo aqui? Não é normal esse barulho. Ah, mas deixa eu ir rodando. Né? Aí porque na o hora normal que você é isso. percebe que tá Aí ruimzão, na hora que estourou o aí pino, aí você você leva. já- Então não precisa esperar estourar o pino. É só você sabe isso. como... Não Que precisa eu esperar estourar o pino, pino, Jesus! não. Não precisa esperar estourar o pino. É aquele negócio, né? Passou uma semana, 2, e aquele barulhinho continua. Peraí, deixa eu levar para ver o que é esse barulhinho. Sim. Né? Eu digo aquele negócio que você tem cravado lá. Toda semana, né? Tá lá, toda semana, tem que estar religiosamente. Né? E muitas vezes chega e não tem nem assunto. Quando tem assunto, beleza. sim. A gente A gente sempre, sempre tem, tem. né? Ó, o paciente meu que chega sem Se tiver uns assunto. pacientes librianos, então... Paciente meu que chega sem assunto, eu falo: você tem dinheiro para queimar? Entendeu? Porque né, traga sempre o que tem. seja importante para você resolver, para você trabalhar. Exato. Entendeu? Porque é aquele negócio, uma coisa que eu não quero é dependência. Não quero ninguém dependente de mim. Eu Sim. estou ali para fazer a pessoa encontrar o caminho dela, como você sabe. Sim. Mas vamos deixar claro, Isso. as duas formas funcionam, tá, gente? Funciona, As duas tudo formas funciona. funcionam. Eu sou é melhor ser dependente do terapeuta. É melhor. Mas vamos lá. E hoje? Hoje eu sou a Carol Tosta, mãe do Mateu, esposa do Felipe. Minha vida deu uns 360, acho que de um ano pra cá, mais ou menos, um ano e pouquinho. Porque, né, isso eu acho que é legal até eu contar, que daqui a pouco eu posso falar do meu livro. Sim. Eu vou falar, Tá daqui a lindo. pouco tá lindo. Eu escrevi um livro sobre a minha história, né, da minha família, como eu organizei a minha espera para ter essa família. E eu acredito muito, conexão autêntica, muito no que a gente acredita acontece, né? A conexão que a gente tem com Deus, com aquilo que você acredita. Eu, em 2024, na virada de 2024, eu escrevi uma carta para Deus. Eu não tinha namorado, tava solteira, tava nas festas, como eu sempre estive e amava estar. Falei, cansei dessa vida, cansei de festa, cansei de balada, cansei. Deus, eu quero casar e quero ser mãe. E aí eu tava com as minhas amigas, eu escrevi uma carta para Deus no rolo de câmera do celular mesmo. E fui bem detalhista, porque eu aprendi que Deus é detalhista, então a gente também tem que ser. Aí eu escrevi, Deus, eu quero que esse ano de 2024 eu quero conhecer o meu marido, quero casar e quero ser mãe. E eu quero que ele seja loiro, alto, tatuado, cuide de mim, seja bondoso, ame meus cachorros, porque eu tenho 2 cachorros. Eu fui bem detalhista mesmo em tudo, assim. Que ele gosta de viajar, que ele gosta de tomar um vinho comigo, né? Porque eu já tinha escrito uma vez uma carta para Deus, acho que eu não fui tão detalhista. E aí eu pus algumas coisas que depois não deram muito certo nos meus últimos relacionamentos. E aí eu falei, não, desse eu vou aperfeiçoar melhor. E escrevi, eu lembro que as minhas amigas olharam pra minha cara, eu contei pra elas, né? Elas acordaram assim da festa, elas, mas você não tem nem, você quer ser mãe, você não tem nem marido. Eu falei, mas pra 365 dias pra Deus é muito. Então vai acontecer. Você melhorou o script, né? Melhorei. Só que assim, nem eu imaginava que Deus ia ler a minha carta pra Deus em 3 meses. Em 3 meses. Eu já conheci o Felipe, mas eu não imaginava. Falo que mãe é real, que hoje eu sou mãe. Mãe sabe das coisas, né, Thalita? A minha mãe falava assim pra mim, você já conhece seu marido. Eu falei, você tá doida? Você já conhece meu marido? Eu já tava casada, eu tô cansada dessa vida. Ela, você já conhece. Eu realmente já conheci o Felipe. Só que eu conheci ele logo quando eu tinha terminado um relacionamento e ele também. E eu não tava com cabeça pra, né, ter outra coisa. Então a gente saiu, ficou uma vez e tchau, e nunca mais. Depois de 2 anos...
Ele voltou, me manda mensagem e tal. Eu falei, gente, o que esse menino quer? Ele quer o quê? Ele quer ser meu amigo? Ele quer... Eu não entendi. Não dava pra entender. E o Felipe, ele é muito low profile. Que eu sou de autêntico, aparece. O Felipe já é mais na dele. Ele gosta de me gravar, ele gosta das publis que eu faço. Ele não gosta muito de aparecer e ele é mais quietinho. Tá bom também. Blogueira já basta eu, né, gente? Ele me grava. E aí ele começou a falar e tal, não sei o quê. E aí a gente saiu pra jantar. Assim, do nada. Foi assim, voltou a falar, começou a sair pra jantar. No jantar, esse menino começou a beber, e aí ele começou a falar, eu penso em casar, eu penso em ser... Porque eu falei assim pra Deus, Deus, não deixa eu me apaixonar mais, porque eu tô cansada de bater cabeça, porque eu já bati muita cabeça em 37 anos da minha vida. Não deixa mais eu me apaixonar por ninguém, porque eu sou libriana, a gente Se apega. se apega, intensa e se machuca e vai até... Emoção à flor da pele. A gente vive, né? A gente só tem uma vida, né? Dizem que então a gente vive. E aí eu falei, não, deixa eu me apaixonar. E quando no jantar ele começou a falar, e eu falei, meu Deus, o que ele tá falando de casar, o que ele tá falando de ter filho? E eu olhando pra ele, tatuado, loiro, alto, eu falei, meu Deus do céu, não é possível minha Deixa eu carta... ver o que escreve. Eu peguei meu celular aqui, deixa eu dar uma olhada, parece um bonitinho. Pera, é alto, tem Deixa eu tatuagem, check, gosta de viajar, o Instagram dele é só viagem. Aí ele pra mim, ele ama meus... Nossa, eu amo animal. Eu falei, o que é isso? Eu falei, tem que amar meus cachorros igual eu amo meus cachorros, porque meus cachorros são bebês pra mim. E aí, resumindo a história, a gente jantou nesse dia e nunca mais desgrudamos. Nunca mais. Ele foi pra Índia no dia seguinte. Tanto na minha carta pra Deus eu escrevi assim, Deus, que a pessoa goste de fazer viagens diferentes. Porque eu gosto de viajar. E no dia seguinte que a gente foi jantar, ele foi pra Índia. Ficou 20 dias na Índia. Aí eu falei, bom, vamos ver se ele vai ficar próximo ou se ele vai ficar distante, né? Tudo vai depender dele. Mas Ele ali ficou... naquele momento você sentiu Senti. realmente. Mas eu não quis acreditar porque a gente é muito intensa, é muito emocionada, né? Eu não quis acreditar. Eu lembro que eu falei pra minha terapeuta que aconteceu isso e falei pra minha mãe e eu escutei a mesma frase das duas. Mas você pediu tanto, você escreveu pra Deus e Deus te deu exatamente aquilo que você pediu e você não tá acreditando. Que eu também aprendi, esmola demais o santo desconfia, mas a gente tá acostumado com tanta coisa ruim. Olha a programação. É aquele Nossa. negócio. Ganhei na loteria, nunca mais eu ganhei na minha vida. Não vai ganhar, tá se programando pra isso. Ganhou a rifinha né? Do relógio na Pronto, não quermesse, vou ganhar mais. Nunca mais vou ganhar. Igual, nunca mais Para falei esse de negócio de programa. sorte no amor, azar no dinheiro. Não, é sorte em tudo. Não tem essa de sorte não tem um ou outro. Mas Não, é vida em infância. abundância que a gente tem que ter em todas as áreas da nossa vida. É porque não veio com bilhetinho, Carol, especialmente pra você, assinado Deus. Cadê a fita? Cadê Eu a tava fita? esperando a fita, sabe igual no carro quando a gente compra? Não veio a mensagem assim, ok, Carol, já sei o que você quer. E aí... Não, e aí eu falava, Deus, mas aí, tipo assim, no jantar eu olhava e aí eu lembro que as minhas amigas estavam falando, mas você foi muito, tipo assim, eu já cheguei pra ele, eu falei, quando ele começou a falar isso, eu falei, então a gente fazer. Ele falou, a gente vai namorar. Eu falei, eu já tinha ouvido esse papo, né? A gente vai, a gente vai. Eu falei, então, já que a gente vai namorar, eu vou te fazer 3 perguntas. Você quer casar? Porque o Felipe, ele é separado, né? E na minha carta pra Deus, eu escrevi que eu não queria um homem que já tivesse filhos. Porque eu queria que tivesse filho comigo a primeira vez. Mas eu aceitei que, eu falei, se for que já foi casado, tudo bem. Porque minhas amigas falavam assim, amiga, ele vai ter 40 anos, ele vai nunca ter casado, nunca ter... Eu falei, aí vai ser um problema. Então é melhor, pelo menos, já ter sido vai casado. casar em ovo, não bebe, né? não fuma, não faz sexo. Faz o quê na vida? Então, né? as mulheres falavam, minhas amigas falavam, mas amiga, 40, você quer um 40 a mais aí. Aí já é meio problemático, né? Nunca casou, nunca teve filho, não tem apego com nada, tá no rolê ainda. Aí eu falei, não, então Deus, tudo bem, pode ser casado. E ele é divorciado, Felipe. E aí eu falei pra ele, você quer casar, mas casar na igreja? Porque não por mim, não, mas eu gostaria de casar pelos meus pais, porque eu sou a primeira filha, acho que a alegria do meu pai e da minha mãe me veio de vestir, eu faria por eles. Aí ele, eu falei, eu sei que você já casou. Aí ele, não, eu casaria de novo. Eu falei, você quer ser pai? Porque assim, eu já tô com 37 anos, não que eu quero ser mãe amanhã. Disse ela, corta pra 1 mês, depois eu engravidando. Aí eu falei, não que é pra amanhã já, mas 1 mês pode ser. Pode Falei, ser pra depois de amanhã, né? Aí eu falei pra ele, porque eu tô com 37, né? E aí não dá pra gente namorar 5 anos e eu pensar em ter filho. E ele falou, não, eu quero ser pai, eu tenho vontade de ser pai. Eu falei, e outra, eu sou cristã, eu gostaria muito, você não precisa ser evangélico, não precisa se converter pra minha religião, mas eu gostaria que você fosse um dia comigo na igreja, eu gostaria que... Eu sempre pedi muito uma pessoa que tivesse os princípios, assim, sabe? Tipo, de Deus, lealdade, valores. Porque, assim, é muito difícil, né? Quando as pessoas não têm. Tem. Aliás, eu brinco com ele que ele é mais crente que muito crente. Ele é muito mais... E assim, aí ele falou, não, eu vou sim com você. Tá faltando ainda aí na igreja comigo, mas tudo bem. De resto, ele tá bonitinho. Mas ele tem os valores que eu sempre busquei, assim, sabe? E aí, daí em diante, né? Eu lembro que foi, sei lá, eu tinha acabado de mudar pro meu apartamento.
Eu fui morar em Moema, daí saí de Moema e aluguei um apartamento lindo, maravilhoso na Vila Madalena. Falei, nossa, você tava mó feliz. Aí minha mãe falou, você não vai ficar nem... Nossa, vai ficar nada. Eu falei, mãe, para. Acabei de alugar um achado. Ela falou, você vai sair daqui pra casar, filha. Ela foi orar no meu apartamento e falou isso. Eu falei, mãe, mas faz 3 dias que eu assinei o contrato. Ela falou, mas eu não vejo você ficando aqui muito tempo, você vai casar. Eu falei, com quem? Eu falei, ai, tá bom, amém, Deus. A palavra de mãe tem poder, então vamos acreditar. Não é só praga, é bênção também. Um mês depois, eu morei 1 mês no meu apartamento. Aí o Felipe me falou, você tá... Eu tava já saindo com ele, aí eu ficava no apartamento dele, aquela coisa toda. Aí ele fez assim pra mim, por que você não fica no meu apartamento? Entrega esse apartamento. Você tá gastando aluguel só pra deixar suas roupas lá, porque você dorme aqui. Nisso ele já ficava com os meus cachorros, eu ia trabalhar e deixava os cachorros com ele, tipo... Aí eu falei, nossa, gente, né? Aí mudei. Trouxe tudo pra lá. No dia seguinte, um dia depois que eu tinha me mudado, eu já tava meio... Sabe quando você tá meio nervosa na semana, meio esquisita, sabe? Tipo aquela coisa... Eu lembro que eu fui numa festa, eu tava odiando estar na festa, eu peguei um copo de gin com gin tônica, eu falei, gente, que eu tô bebendo isso? E olha que eu sempre gostei de beber e gostei de festa. Eu acho que a hora que o óvulo é fecundado, a mulher muda totalmente. É os hormônios, sem nem né? saber. Eu acho que, tipo, pra mim foi assim. Eu tava na festa, o que é isso? Ai... Eu fui embora. Eu nunca fui embora de uma festa. Eu era a pessoa que ficava até meio-dia na festa. Você é quem fechava. Eu sempre. E nesse dia eu fui embora. No dia seguinte que eu mudei pra casa dele, eu descobri que eu tava grávida. Tinha mudado no dia, aí eu pra minha irmã, eu não quero, meu Deus, e agora, minha irmã? Para de ser louca, você acabou de mudar. Você deve estar com algum problema. Vai fazer um teste de gravidez? Porque você tá muito nervosa. Aí eu fiz o teste e eu tava grávida. E aí, depois disso, assim, foi aquela, né? Aquela coisa, foi tudo muito rápido mesmo, né? E assim... Foi o susto, né? Foi muito Vocês rápido. dois. Muito rápido. E eu ouvia também da minha mãe, que ela falava... Eu lembro que fases que eu não tinha namorado, que eu tava sofrendo. Às vezes minha mãe falava assim, filha, você vai casar, fica em paz. E vai ser tão rápido. Eu falei, mas como tão rápido? Hoje em dia tá tudo tão difícil. As pessoas não querem, né? Crença. Mais uma vez, crença. As pessoas não querem relacionamento. Mas no fundo eu acreditava. Porque eu queria muito casar. Então eu sabia que, tipo, isso ia acontecer. Mas o lance de ser muito rápido, dentro de mim eu falava assim, será? Tá bom, mas se Deus quer assim, então vai. Acho que a tua porque mãe saiu do leu a convencional. carta junto com Deus. Acho que ela leu. Esse chat GPT God. É porque eu acho que a velocidade das coisas estranha, né? Porque saiu do convencional. Quer conhecer, aí namora 1 ano, 2, 5, aí, vamos comprar um apartamento. Todo esse processo, noivado, tal, não aconteceu. Simplesmente Foi. dentro do mesmo ano. Foi, não, e assim, mas eu falo, eu tive do Felipe uma coisa muito assim, quando a pessoa quer, ela quer e ponto. Não tem, vou esperar, vou não sei o que. A gente lógico, todo relacionamento é desafiador. E o nosso foi bem desafiador porque a gente pulou, né? Pulou 10 etapas e estamos vivendo agora. Só que assim, ao mesmo tempo, é uma coisa tão genuína. Tipo, hoje a gente olha pro Mateus, a maternidade pra mim, eu amei gestar, amei ficar grávida. Foi muito bom pra mim, eu posso falar. Pra mim, hoje, se for perguntar, a amamentação é um pouco mais difícil, é mais desafiadora, mas assim, eu amo ser mãe, eu amo, tipo assim, sabe? Parece que realmente quando você tem um filho, você acha seu propósito na vida, independente. Mesmo eu que sou Você super... já tinha um link legal com teus sobrinhos também. Sim, só que assim, eu sempre fui muito workaholic, eu quero voltar a trabalhar, eu estou trabalhando, eu estou fazendo... Mas às vezes você olha assim, você gerar um pedacinho seu, né? É muito... Então, e você, durante a gestação desse pedacinho seu, do Mateuzinho, você escreveu esse livro? Foi no final. Com a autoria. Finalzinho da gravidez. Da gravidez. Ele foi lançado no final da gravidez também? Ou Ele o foi Mateus já lançado tava faz aqui? uns 15 dias. Foi lançado agora. Agora, mas Tá assim, a fresquinho. entrega foi... Eu ainda estava grávida. Eu lembro quando ela me chamou, eu já estava com 7, 8 meses. Eu falei, nossa, gente, não... Só que eu tinha uma vontade no meu coração de escrever, porque eu acredito muito que as nossas histórias avivam outras histórias. Então, em um livro, eu acho que é uma coisa que é muito legal, porque as pessoas leem, as pessoas sentem. É a mesma coisa de um vídeo. Só que o livro é um negócio, né? É um negócio diferente. É uma coisa mais chique, né? Eu queria ser escritora, eu não sou influenciadora. Aí eu cheguei no ChatGPT, eu posso me considerar escritora? Ele pode, desde que você tenha algo escrito, ou você já pode ser. Eu falei, então tá bom. Então eu sou... É uma coautoria, tem alguns outros autores, mas eu quis de primeira fazer e aí eu escrevi. E olha que legal, né? Você, com seu livro agora, recente, né? A gente também, né? Recente. Thalita lançou semana passada o é? dela. Passada. Olha
Entendeu? Lugar de mulher onde ela quiser ousar e brilhar. E Olha, eu que lancei o legal. meu final do ano passado. Não, começo desse ano também. Começou Foi desse tudo ano, esse tudo ano. esse ano. Nós Olha, três gente, viramos nós somos escritores. Adorei! Que chique, é muito chique, gente. Não, e para. assim, Escritores de 2025, olha só, os aí. novos escritores de Olha 2025. como Deus nós mudou três. nossa história e a gente também, né? Também. Junto. E quando a gente pensa, ó, você veio da freguesia, eu de Itaquera, o Rick nunca... Porque a gente falava lá pra Ipiranga. ele, do Ipiranga, falava, escreve um livro, porque o Rick sempre montou todos os cursos, os treinamentos, é tudo de autoria, né? E a gente falava pra fazer um livro, não sei. Isso aqui é bem E as coisas aconteceram. relacionado chique. com o sucesso, esse aqui. Não, vocês estão chiquérrimos, gente. Nossa. E é um sentimento, assim, de transpor, eu acho que É um as filho, nossas né? próprias barreiras. É um filho. porque... E fala um pouquinho do seu livro. O meu livro, posso pegar? Pode. Chama Organizando a Espera, é uma coautoria, então tem 30 coautores aqui, que a gente fala exatamente, para mulheres, principalmente para mulheres que estão organizando a espera de ter uma família, de ter um bebê. E aí tem desde organização de casa até organização da mente, de dentro para fora, sobre autoestima, sobre segurança do bebê. A minha parte, eu falo muito da parte de fé mesmo, de organizar a espera, de como eu comecei a me organizar para esperar o meu esposo e o meu filho. Né? Eu mudei. Quando você muda, tudo muda. Mudei os meus hábitos, mudei o meu jeito, né? Quando eu fiz coisas diferentes quando o Felipe entrou na minha vida que eu não faria antes, em outro relacionamento, para eu realmente ter isso. Então, eu conto aqui sobre a Carta para Deus, como a gente faz a Carta para Deus, né? E é muito legal porque... toda vez que eu falo sobre a Carta para Deus, eu vejo um interesse muito grande assim das pessoas, porque tem muita gente que a Carta para Deus nada mais é do que um mapa mental, só que escrito. Então você escreve e quando você você escreve ali no papel, você Não dá bota muito spoiler, não, pro pessoal ler teu livro, tá? Ah, sim, não, mas a história é tão maravilhosa. Então, não entrega tudo, não. Não, mas ali, então, eu no conheço livro, a Carol se bobear, ela entrega Eu vou tudo. ler pra vocês, gente, no capítulo. Você, então, ali no livro, conta a história da Carta para Deus e ensina também como fazer, como foi o Sim. seu processo e que pode inspirar várias outras pessoas para qualquer pedido do coração delas. E eu falo muito de uma parte da minha autenticidade, porque no meu último relacionamento, eu tive um relacionamento abusivo silencioso, que não teoricamente que houve agressão ou houve... Mas era uma coisa que me tirou a minha autenticidade. Eu deixei de ser a Tirou Carol. mesmo. Você Tirou que sabe. muito. Eu deixei de ser a Carol para caber no mundo de uma pessoa, porque eu queria tanto a minha família, e eu acreditava muito ali que era a minha família, que eu mudei. Você entrou na caixinha Entrei. e Totalmente. você não vive quadrada. Não, perdi meu Você brilho. tem que ser redonda, você tem que rodar pra um Não, lado e pro aí eu outro. fiquei redonda, né? Porque eu engordei, eu nunca tinha engordado na minha vida, a não ser na gravidez e dessa vez. E eu não entendia, porque eu sempre trabalhei como modelo, sempre fui magra, e aí eu comecei a engordar, e eu não tomei Ozempic, fiz as coisas, mas nada, gente. Comendo as Proteção, emoções, minha querida, se proteção. protegendo. Psicossomático. Psicossomático. Psicossomar. E aí eu Se lembro que foi protegendo do- assim, foi muito engraçado, porque... Engraçado não, né? É natural. Eu terminei esse relacionamento, aí eu terminei, acho que foi outubro, novembro, e eu falei, nossa, agora eu tô solteira, vou viajar, preciso estar magra, linda, maravilhosa. E agora, o que eu faço? Eu não fiz absolutamente nada. Eu não tomei nada. Eu só normal, como eu tava treinando antes. Eu emagreci 9 quilos em um mês. E aí eu lembro que eu falei pra minha terapeuta, eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim... Liberdade. Você se libertou, você estava carregando um peso que não era seu. Eu falei, cara, eu fiquei 3 anos com um peso que não era meu. Eu sempre fui muito magrinha e tal. E eu falei, cara, eu tomava as coisas e não sei. Eu falei, agora, parecia que eu tinha voltado a ser a Carol de 2018. Assim, sabe? É Tipo, mais ou menos o seguinte. Autenticidade, Imagina né? você, Deixa eu né? mostrar esse livro. Imagina você. inclusive pra vocês. Depois eu quero assinar, Ah, porque eu é? acho chique assinar. Que lindo! Meu primeiro Gratidão. livro também, viu? Livro. Primeiro Ó, livro. Dá pra focar? Qual das câmeras? Pessoal, ó. Daqui. Esse é um livro maravilhoso. Maravilhoso para todas as mamães Tá legal, e todas as mulheres que estão esperando sua família. Que lindo. Vai ser uma leitura Nossa. maravilhosa. Gratidão. Então imagina você, né, uma guerreira medieval, né, que usa aquelas armaduras para poder Sim. ir para a luta, né, para a guerra, percebe? É a forma de você se proteger, né? Você não ia para a guerra sem aquelas armaduras, Sim. né? Aí você chega em casa, né?
tem aquele campo maravilhoso, a sua família. Você não precisa da armadura, você vai tirar ela e vai viver a vida. É mais ou menos isso, né? Então, enquanto você estava nesse relacionamento, você estava na guerra, você estava com a sua armadura. E aí, depois que acabou, você não serve mais para nada, né? E aí você começou a ir largando os pedacinhos dessa armadura, e é onde você perdeu seus 9 quilos. Foi. Porque aí eu percebi que acho que isso é uma coisa de autenticidade mesmo, até... depois a gente pode falar do Alma, que eu falava muito sobre autenticidade. Eu quero que você fale do Alma também. Que o Alma foi antes de tudo isso, antes, né? do Felipe, foi antes da família, foi antes, mas acho que já tava me preparando já, assim, né? Que eu falei muito sobre autenticidade, porque quando a gente perde, quando tiram isso de você, e você permite, porque eu permiti também, porque eu queria aquela família. Então, eu relutei muito. O Alma foi um grito? Acho que foi. Foi um tipo assim, porque daí eu entendi que o alma era corpo, mente e espírito, né? Então, tipo, o corpo, mente e alma. Então, quando os três tá alinhados, você tá bem, você tá feliz. O pessoal está meio perdido. O Alma foi um treinamento. Né? O Alma foi um treinamento para mulheres, onde a gente trabalhava sobre o corpo, a mente e a alma. Então, a gente teve o primeiro evento que a gente trabalhou muito sobre esse lance da mente, né? A gente trouxe coisas de neurociência, trouxe programação neurolinguística, trouxe bastante coisas legais de desenvolvimento humano. E depois a gente fez um segundo Alma, que foi o treino, o Alma Treino, onde eu coloquei muitas mulheres, elas falaram que eu tirei o salto alto e fiz elas treinarem na areia, que eu peguei numa academia que era na areia para fazer musculação. E foi muito gostoso, porque a gente movimentou o corpo, porque você precisa trabalhar as três partes. Você tem intenção de voltar pro treinamento? Tenho. Tem? Tenho. Talvez Olha hoje só. tenho. Sócio. É. Vocês duas podem conversar. Vamos Aliás, eu tô com conversar. muita saudade de voltar a fazer meus cursos de desenvolvimento humano, porque agora amanhã eu preciso mais ainda, né? Porque agora eu preciso criar um ser humano funcional. Dia 19 e 20 de julho, 19 a de imersão julho. Vida Autêntica. Pode você e o Filipão, pode os Eu dois. preciso, né, gente? Agora Entendeu? a gente tem filho, agora a gente precisa E mais lá, que nunca. e lá eu trabalho dos 10 anos à concepção. Né? É um rebirth, só que não é um rebirthzinho. Na verdade, eu trabalho ali a raiva, trabalho perdão, trabalho comportamento, trabalho atitude, tudo aquilo que por causa da falta, das dores, do abuso, dos traumas daquela criança, dos 10 anos da concepção, né? A gente vem carregando, que vem ecoando aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, eu trabalho tudo isso dentro dessa imersão. São 8 dinâmicas, não sábado e 2 domingo, dias. 8 Nossa, dinâmicas, que legal. entendeu? Trabalhando isso. E tudo com breathwork na cabeça. Ai, Tudo que com respiração, para aprofundar. E ainda mais. aproveitando que você está aqui, porque muitas vezes as pessoas se questionam, né? Mas eu já fiz um treinamento, eu já vi. E assim, você que já passou por alguns, não só conosco, como outras pessoas também na sua trajetória, são iguais? Nunca, gente, nunca é igual. Inclusive, eu fiz, acho que alguns cursos de vocês 2, 3 ou 4 vezes. E eu lembro que quando eu cheguei, eu falava assim, esse povo é doido, ficar fazendo 3 vezes no mesmo treinamento, eu não tenho que fazer, não. Só que daí, quando você se vê fazendo, porque cada fase da nossa vida é diferente. E eu aprendi com vocês, inclusive, que a gente é 95% inconsciente. Você não consegue trazer tudo em um só curso. Porque às vezes você tá numa fase ali, aí você vai trazer um pouco do que você quer mexer ali. Depois você tá em outra fase, aí é outra coisa. E assim, eu fiz vários cursos, porque eu entrei nisso, porque eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, porque eu vi a minha transformação financeira, emocional, de fé, tudo. Tudo. Porque daí eu comecei a me conhecer. Eu não me conhecia, eu achava que eu me conhecia. E aí é aquilo, né? Quando você acha que você sabe tudo, você só sabe aquilo que você sabe. A importância do autoconhecimento. E aí quando eu comecei, eu tinha muita crença, né? Eu sou filha de pastor, então tinha muita coisa que era, né, da igreja ali. Hoje eu tirei a religiosidade, eu entrei ali com muita religiosidade. Hoje eu tenho mais espiritualidade do que religiosidade. Não são as crenças que me colocaram, mas hoje eu entendo Deus de uma forma diferente. E realmente minha vida mudou muito. E eu sempre falei com vocês, eu sentia uma diferença de um cuidado, porque nesses cursos a gente mexe muito na caixinha de Pandora, né? E aí você mexe na caixinha de Pandora, você tem que ter pessoas que vão te ajudar a fechar essa caixinha de Pandora. Tem muitos lugares que eu cheguei aí, em lugares de ver, mexe a caixinha de Pandora e não fecha. A pessoa vai meio que
né? Então, assim... Ainda oferece um outro curso para poder fechar a caixinha. Exato. Deixa aberta para oferecer outro curso. Exatamente. Eu sou apaixonada, né? Eu levei minha família inteira para fazer. Eu sou a maior, eu falo que eu sou a maior discípula de desenvolvimento humano, porque realmente eu acho que me transformou. Tanto que o Alma foi muito do que eu aprendi e eu tenho muita vontade de voltar a fazer, de fazer hoje, né, voltado para a carta para Deus, sobre a fé, porque eu acho que na minha vida o que eu mais sofri foi relacionamento e foi esse lance de dar as cabeçadas, né, para poder chegar até a minha família. Mas eu também acredito que na nossa dor nasce a nossa maior propósito. Então, hoje, o meu maior propósito, eu falo com muitas mulheres que às vezes sonham em casar, sonham em ter um relacionamento, sonham em ser mãe. E eu falo abertamente, bati muito cabeça, fiz isso. Hoje, talvez as pessoas chegam no meu Instagram e falam, nossa, família perfeita. Perfeição não existe, né? Não. Mas hoje eu alcancei aquilo que eu buscava. E eu luto todos os dias, um pouquinho ali, sabedoria, renúncia, vontade de desganar um pouco. Mas tudo bem. Mas eu consegui, eu cheguei. Mas eu passei muito, né? Perrengue, é aquilo, a gente aprende, né, com as lutas. Então, o meu desejo, assim, futuro Que bom, realmente né, que a gente aprende. é ter algo de desenvolvimento humano, assim, um curso voltado para esse... Nossa, e você falando aqui, você sabe como que a minha cabeça funciona, Então, né? a gente Eu já precisa começo de terapia, a a gente criar precisa- coisa. A gente né? precisa E dessa você conversa. falando de espiritual, né? Carta para Deus. Thalita que é voltada para o espiritual totalmente, né? Para o espiritual. Nossa Senhora, eu já tô vendo aqui, mas deixa... O Ricardo já tá criando algo pra gente, entendeu? Né? Não, mas eu já tô pra Assim, falar com ele. aguardem. Era pra, inclusive, eu vim essa semana, mas aí não deu, enfim, várias coisas, porque eu quero conversar com ele eu tenho muitas ideias na minha cabeça, mas a cabeça de Libriana é meio maluca, né? Fica tudo blá, blá, blá. Então eu preciso, ter começo, meio e fim. Porque eu já sei o que eu quero, só não sei, o desenhar Como ali. fazer. Então é que a gente precisa conversar. Amo. E o mais interessante, eu não sei se está acontecendo isso, porque eu acompanho a sua trajetória já há alguns anos e foi mudando assim, Nossa, cada muito. coisinha. O público também? Muito, O seu muito. público mudou? Eles cresceram junto com você? Teve essa maturidade? O que você percebe? Sim, eu não tenho, assim, às vezes eu vejo algumas influenciadoras falando, eu perdi seguidores, assim, eu não sinto isso, porque, assim, eu tenho muitas seguidoras que não querem ser mãe, mas elas gostam de ver a minha rotina de maternidade, porque eu sempre fui mostrando o lifestyle, eu era muito, como a gente é muito intensa, a gente vai mostrando a sua fase da sua vida, só que eu sou muito boa de contar história, então as pessoas gostam porque eu sei fazer o storytelling no Instagram, seja comendo um prato de miojo, seja amamentando, seja agora passando os perrengues louco na amamentação. Então, eu sei contar história. E eu acho que eu aprendi muito isso, acho que pelas coisas que eu passei na minha infância, de escassez, disso, aquilo, de às vezes ter, às vezes não ter. Então, você acaba aprendendo a deixar as coisas um pouco mais leves, sabe? Tudo bem, isso aqui aconteceu, mas o que eu posso fazer com isso? Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Eu tenho várias frases de efeito de vocês, ó, na mente. Aprendi com ele, gente. Que usa, né? Funciona. Usa. Não, ficou aqui, ó. Quando eu vou, às vezes, em palestra, essas coisas, quando eu falo, as pessoas, nossa, faz sentido. E eu aprendi. Mas porque as pessoas, Maria, ficam focadas no problema. Não é problema, qual é a solução para aquilo. O que eu posso fazer com isso? Tipo assim, que nem eu tive uma conversa muito séria com o Felipe. Eu falei assim, agora a gente é pai e mãe. Então a gente precisa fazer ser uma forma leve. Porque senão vai ser um pé no saco. Aí acaba relacionamento, acaba isso, acaba aquilo. Então, assim, o nenê vai chorar, a gente vai sair, ele vai chorar, ele é um bebê, pode ser que ele chore, mas graças a Deus, eu falo que Deus dá filhos bonzinhos para mães doidas. O meu filho é maravilhoso, dorme a noite inteira, olha. Ele é mara. Só que eu falo, o que a gente pode fazer? Ele vai chorar, vamos começar a testar de sair com ele. Ele vai chorar, tá bom, ele vai chorar. A gente, né, você pega um pouquinho, eu pego um pouquinho, eu brinco um pouquinho. Então, eu vou deixando as coisas mais leves. E as pessoas, até quem não quer ser mãe, às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, Carol, eu não quero ser mãe, mas às vezes eu vejo você sendo mãe, eu até tenho vontade de ser mãe. Eu falo, ai meu Deus, que bom. Eu falo assim, eu acho que a minha intenção aqui na internet é fazer as pessoas mudarem o... E é importante isso, esse mundo tá velho. Esse mundo tá cada vez mais velho. Tem que fazer... gente, populem o mundo, é Não, maravilhoso oxi. ser mãe. Tem seus desafios, mas é E maravilhoso. é uma Senão influência vai ter um monte- positiva, né? senão Não vai é ter um porque monte a gente de tem tanta bebê. influência negativa a repor. Vai ter um outro bebê em borracha desse jeito. Sem comentários, gente. Ai, Jesus, Olha. nossa, olha. Esse aí é uma pauta que a gente pode ficar 2 horas aqui. Não, a gente nem vai entrar nisso. Eu estou falando. É polêmico. Sejam mães.
Entendeu? É, gente, Sejam é maravilhoso. mães. Pelo amor de Deus. Uma mãe É um de amor criança. lindo, é maravilhoso. Vamos Eu falo, a popular o maternidade, mundo. ela deixa você louca, você tá chorando, arrancando os cabelos, daqui a pouco você olha, você fala, ai, você tá chorando de emoção. E é isso mesmo, eu não acreditava. Até as pessoas falavam, nossa, é um amor, isso aqui eu ouvia, eu falava, ai, Incondicional, né? O famoso você incondicional. não conseguia entender, porque eu não tinha, né? Não tinha. Hoje eu falo, cara, é muito diferente. E aí as pessoas começaram a acompanhar. Então hoje, na internet, hoje meu público é praticamente assim. Eu tenho 5% de homem que são os maridos das mulheres que me acompanham. Ou os amigos do Felipe, porque os amigos dele me acompanham. Mas assim, o meu público é praticamente 100% Eu te acompanho mulher. também, tá? Aí, mas marido ou os meus coaches, terapeutas, e enfim. Mas é muita mulher e elas amam, assim, sabe? Tipo assim, hoje eu vejo o mercado de maternidade é um mercado muito fiel. As mães são muito... Nossa, muito. Olha, é Isso bem eu te cruel. falei. Lembra? Falou. Você tava no desespero. Como é que vai ser? Eu falei, calma, que agora é que vai aparecer. Mãe é maravilhoso. Sim. É um E aí, mercado... e assim, é um mercado, porque eu tinha na época de concessionária, tinha uma colega de trabalho que falava assim, ai, filho, é tão bom, mas dura tanto. Só que aí era tão maldoso isso. Só que aí quando você olha que mãe realmente dura muito, e é realmente isso, porque você cresce junto como mãe, como ser humano, até o cara fazer 50 anos, Não, tem e lá, tem você é mãe que não mãe, deixa de não ser de- mãe. você não deixa. É. E assim, Então- eu falo isso muito eu acho que assim, tem dias muito desafiadores pra mim, mas é porque eu me entrego muito 100% em tudo que eu faço. Então, inclusive na maternidade. Então, eu tô amamentando, mesmo com o peito machucado, mesmo com não sei o quê. E nananã. Só que, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz na maternidade. Muito. Por isso que eu sou a maior também discípula de Sejam Mães. Porque é maravilhoso. Dá trabalho? Dá, mas, gente, a gente já tá adulto, né? Não tem como você não ter trabalho. A gente paga boleto, tem que cuidar da casa, cuidar de relacionamento, não dá. Aproveite até, sei lá, seus 12, 13 anos a não ter preocupação com nada. Não, porque e as depois a vida pessoas é também isso. E o classificam Felipe é a paizão, né? Graças a Deus. As pessoas classificam muito e querem separar, né? Então, como assim? Você tá chorando porque o peito tá doendo, mas você tá falando que é feliz. E como se não desse pra ter as... Sim, gente, dói, é desafiador, e a gente passa a noite sem dormir, não sabe porque a febre, a dor de barriga, aquele cocô mole, coque na cabeça, mas a gente tá feliz. Eu furei 200 piercing aqui ó, na orelha, porque eu só tava com o cabelo preso. Falei, não, feia não dá pra ficar. Então, pelo menos eu furo a orelha todinha e fico Aí fica- maravilhosa, entendeu? A autoestima da mãe Não, garantida. E é legal o que você falou. Que não Porque te você pede, vê, não anula uma coisa, um não anula a jogador de outra. futebol que ama jogar bola, não falando os que ganham grana de monte aí, o moleque que gosta de jogar bola, ele tá com o dedo estourado, ele tá com o joelho estourado, entendeu? Ele vai lá jogar, porque ele Não, ama. Que, sim. E mãe Tem é uma mãe. frase Mãe, que Deus me não sei se livre, eu vou mãe falar é porra da certo. vida. É válido que muito custe o que muito vale. E é isso. Tipo, a É sempre. maternidade, ela custa, é cansativa. Às vezes a gente, sabe, não vai dar conta, mas... Fala que cada um dá aquilo que tem, mas mãe dá mais. A gente dá mais de tempo, de dedicação. E, assim, quando é um pouco pesado, assim, a maternidade, porque a minha é linda, mas realmente tem dias desafiadores. É porque você se entregou 100%. Você não é só mãe, você escolhe ser mãe. A maternidade que eu vivo hoje, eu escolho a maternidade todos os dias. Porque acordar... O Mateus, normalmente, ele é um bebê muito tranquilo, mas tem dia que ele acorda virado, igual a gente que acorda virado. Aí quer colo o tempo inteiro, aí chora o tempo inteiro, aí você não sabe o que é, porque não fala. Ele é libriano também? Não, ele é capricorniano. Tô aprendendo ainda sobre. Não sei muito. Então a gente vai lá e estuda, né? Mais e mais e Pra mais. saber como lidar com a criança, como fazer a criança dormir, como fazer a criança ter os estímulos. Mas eu sou apaixonada pela maternidade, por mais dura que seja. Porque é isso, gente. E a maternidade, ela é igual um jogo de videogame. Você vai passando um chefão, aí você fala, passei de fase, aí vem um pior. Aí você passa, aí vem um pior. Mas aí você se sente super, tipo, nossa, começou, meu Deus. Mas é treta. No fim, é treta, só que você ama. E qual que é o livro novo? O seu próximo? livro. Vai ser a maternidade, é muita treta, vixe. Acabei Adorei. de criar. Olha só. Muita treta, vixe. Mas a gente ama. Em letras pequenininhas.
Dá um livro. E porque é a realidade, né? Assim, não romantizando, porque passa perrengue, dificuldades financeiras, muitas passam também, problemas de saúde, mas nada paga esse brilho no olhar. Olha, quando muda e a gente começa a falar de filho, se eu começar a falar do Olivia, se eu começar a falar do Nicolas, aí já vai, conta história, e como que foi isso, que pra gente é o máximo. Não, e é o máximo conversar com mãe, porque uma mãe precisa de outra mãe pra desabafar, pra reclamar, pra qualquer coisa. Eu falo, uma mãe sempre precisa de outra mãe. Por isso que a comunidade de mães, elas são muito fervorosas, porque só uma mãe entende outra mãe. Eu já percebi que às vezes eu tenho amigas que são super pacientes, mas se você não é mãe, eu mesma não entendia minha mãe. Tanto que no Dia das Mães eu chorava, porque eu comecei a pensar, principalmente eu que sou a primogênita, né? Então, assim, o primeiro filho, a hora que a mulher, ela muda, ela vira a chave sem querer virar a chave. Fiquei pensando, pô, minha mãe era mó nova, ela tinha 24 anos, ela abria a mão, ela não dormia à noite pra cuidar, tentou amamentar, não conseguiu amamentar, passava uns perrengues também, porque, assim, financeiramente falando, minha mãe tinha muito menos estrutura do que eu tenho hoje. Eu comecei a chorar, mandei uma mensagem pra ela, falei, mãe, me desculpa, meu Deus. Nossa, você passou por tudo isso. Ela, filha, mas eu passaria tudo de novo. Eu falei, você teve 3 filhos, meu Deus, como é que você conseguiu? E sem condição financeira nenhuma. Ela falou, filha, eu teria tudo de novo. Eu falei assim, nossa, isso aqui é amor mesmo de mãe. Eu ainda tô com 4 meses de neném, tudo muito novo pra mim, né? Mas assim, eu ainda tô no caos, assim, do puerpério. Mas mesmo assim, eu falo, é maravilhoso. Né? E fica cada vez melhor. Fica, né? E como você falou, a comunidade de mãe, ela é unida, porque eu vejo muito nas redes. Quando acontece aí você faz um vídeo, alerta, olha, isso daqui... Nunca... Tem tanta coisa que eu nunca vi em crianças, em riscos aí na rua, que uma vai alertando a outra e é justamente por se entenderem. E a gente entende a dor. E quando acontece algo com uma criança, independente de ser próxima, a gente vê muitas notícias, né? Muitas tragédias acontecendo aí com criança. Dói na gente, né? E dói na gente. Dói em todos que tem essa sensibilidade. Só que quando a gente é mãe, a gente se coloca tanto no lugar. A gente quer dar um abraço nessa outra mãe também, naquela família. Então, eu vejo que a maternidade transforma a mulher, né, para ser mãe, para cuidar de um ser, mas que ela olha para o mundo de uma forma tão diferente, tão acolhedora, de uma forma de abraçar outras mães, de abraçar outras crianças. Eu via isso na minha mãe quando criança. A minha mãe era aquela que eu sempre estudei na escola na Rua de Cima, muito perto de casa. E a minha mãe ia lá separar a briga dos outros. No começo, quando menor, eu morria de vergonha. Só que depois, com o tempo, eu achava a minha mãe tão corajosa que ela enfrentava os meninos que estavam brigando. Ela pegava os dois, assim, pelos colarinhos mesmo, levava cada um para um canto e... Hoje, eu me vejo a mesma mãe. Assim, a gente repete, porque quando a Oli traz... O Nicolas trazia os conflitos, eu ia lá resolver, e a Oli traz, eu já quero ir lá e marca uma reunião com a mãe de fulano, com a de ciclano, não para ir confrontar, para ir lá ajudar, para dizer, olha, fulano tá brigando, a fulana tá xingando, fulana tá com... Ainda mais com conhecimento da psicanálise, de todos os cursos. Sabe, né? Aí a gente fala assim, a Olivia já me alertou do comportamento da amiguinha, que tá assim, vamos falar lá com a professora para alertar os pais, porque minha antena já fica ligada, porque eu quero esse bem para mim, aí já começo a pensar nesse bem e entendo hoje a minha mãe quando ela ia lá separar a briga dos outros. Não, agora a gente na começa rua. a entender muito nossa mãe. Eu falo que a maternidade aproxima muito a gente de Deus. Eu era muito mais... Vocês me conheciam, né? Eu era muito mais acelerada, muito mais pragmática, muito mais... E a maternidade te deixa muito emocional. Você fica muito mais... você vê para um outro lado, você começa a ser mais compreensiva, você pensa antes de falar. Se põe no lugar. Eu não era essa pessoa. Então, eu falo que realmente a maternidade, as mães que se permitem, ela transforma a gente. Você se torna uma ela mãe. Você deixa de ser uma mulher para ser uma mãe. Hoje é outra Carol. Essa Carol que eu, a cada muda dia... a tua química. Queira ou não totalmente. queira. Quando você falou o negócio do gin, fato. Na hora. Muda Que isso? a E olha que eu sua gostava. química. Não, muda a sua química. Porque aí, além de mudar a química, né, você desejando uma criança, é um momento que talvez você largue um vício. É um momento que você começa a deixar algumas pessoas de lado. Sim, muda totalmente. Entendeu? Porque você muda o teu Outras foco. prioridades. Entendeu? Né? Você muda totalmente o seu foco. Né? É que negócio...
às vezes você para de ficar ajudando um monte de gente e não, Não, tendo retorno, com certeza né? eu foquei É. muito mais na minha família hoje. Então, antes eu tinha muito... tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Eu sempre gostei de resolver as coisas, né? Eu sou produtora de evento, RP, então a gente é pago pra resolver problema. Então, eu adorava resolver um problema. Só que hoje eu paro e penso, tá, mas isso faz parte da minha vida? Porque assim, eu já tenho que lidar com a minha casa, lidar com a minha família, então eu foco mais depois de ser mãe, depois de engravidar, eu comecei a focar mais na minha família, tipo, eu, Felipe e Matheus. 100%. E isso foi uma virada de chave porque eu não tinha isso. Eu sempre queria resolver, aí eu me sentia tipo, resolvi. Sim. Resolvi aqui, resolvi aqui. Agora não, Não, agora... e você resolvia um monte de coisa pros outros. E que você nem tinha E- retorno de e nada. depois né? ainda Nem ficava obrigado. Então, ainda ficava na frustração, porque aí na hora de vir alguma coisa, Carol ficava de lado e ficava pé da vida. Lembra? Lembra? Mas e isso é um... Dá-lhe adrenalina com cortisol. Nossa! Meu Mas Deus. isso é muito comum também para quem trabalha na internet, né? Que você de vê, assim, esperar. muitas pessoas... Hoje eu conversei com uma amiga também, influenciadora, ela falou assim, as pessoas me mandam um vídeo, me mandam alguma coisa, reposta para mim. É como, não custa nada. Mas, gente, influencer ele é o produto, é a imagem. Se não custasse nada, por que não mandou pro vizinho? Com Exato. 300 seguidores. Mandou para fulano que tem 200, 500 mil seguidores. Então, Exatamente. custa sim. É reconhecimento do trabalho. Porque não é só ir lá, pôr lá o arroba. Não, é nosso trabalho, é né? o trabalho. nosso Tem que ter valor. Exatamente. Hoje eu tenho até uma pessoa que cuida também dos meus trabalhos maiores, porque para eu não ter que ficar lidando com isso, sabe? Ter que ficar explicando, tipo, não posso postar, posta isso, não sei o quê, um cachorrinho, que não sei o quê. Tem algumas coisas que eu sinto no meu coração, eu vou lá e ajudo. Mas se não vira um grande mural de informação. E assim, querendo ou não, eu cobro hoje pelos meus stories, pelos meu feed. Então eu construo toda uma história de, né, por mais que tem gente que fala assim, mas você pensa, eu penso na hora ali, eu não tenho uma coisa, não, eu vou gravar isso aqui, né? É Claro autêntico. que eu tenho, é realmente autêntico. Eu tenho algumas publis que eu fui contratada, que eu sou contratada, amanhã eu tenho um post à 1h da tarde, mas tudo é no meu nicho ali. Então, hoje tudo eu coloco a maternidade, tudo eu coloco o Matheus, eu coloco a minha família. Mas é tudo criado do meu jeito ali. Eu não tenho essa coisa de, vou postar, tal, gravar tantos stories. Hoje não mais. Eu já tive uma época quando eu tenho café com tosta, né, de manhã, que eu sempre... Mas era muito assim, eu acordava e vinha um pensamento e eu falava. Então, às vezes, né... Então, é muito, tipo, papum. Só que eu escolho o que eu vou postar. Tipo, é intencional as coisas que eu faço. Não é simplesmente acordei, pensei nisso aqui, mas pensei nisso aqui porque mais tarde eu vou botar uma publi disso, mas isso, aquilo outro. Então, não dá pra ficar jogar, assim, colocar um monte de coisa aleatória, sabe? E é verdade, precisa ser valorizado, né? Que não, eu acredito, como hoje eu estava conversando com ela, o quanto é desafiador, porque muitas vezes são pessoas próximas, queridas, né? E aí a gente ali conversando falou assim, as pessoas vão dar valor quando você primeiro se der esse valor. E foi o primeiro não que ela disse, e é né? difícil, E ela porque estava tem gente toda que não entende. orgulhosa. E vai achar que, Assim, porque agora ela é famosa. Você escuta muito disso. Porque agora ela tá famosa. Mas não é, porque agora eu tenho profissionalismo. Eu preciso ser profissional. Não posso fazer isso. É o meu trabalho. Né? Mas é normal em todas as áreas. Aí não vai agradar todo mundo, né? E tá Minha tudo querida, bem. a gente vai para uma festa de aniversário, entendeu? Adivinha quem cola do lado e qual o interesse? Né? Eu, psicanalista, massa programação neurolinguística, hipnoterapeuta, constelador, e a Thalita, né? Nesse caminho. Não, e Constelador, agora, você depois do imagina quem espiritual- encosta do lado e o que quer, né? Qual é o desejo. E a gente tem que chegar, nossa, realmente você está precisando passar. Aí né? já começa a fazer Numa terapia sessão de ali, né? Não, então, lá atrás acontecia isso. Chegava e já começava a resolver ali. É verdade, né? Nos eventos vocês nunca estavam, tipo, disponíveis. Vocês sempre estavam nos cantos resolvendo bem. Isso, então. Não, mas dentro do evento faz parte. Tá. Né? Dentro do evento, Do é aquele treinamento. negócio. Treinamento. Tanto Mas é que assim, nos termina o aniversários, essas evento- coisas, vocês ficam... Não, mas termina o Também. evento, a pessoa vem falar comigo daquilo que tá pegando sem problema nenhum. Sim. Entendeu? Estou aberto. Você Tô tá falando ali. no aniversário, pessoa que nunca fez, não um evento.
né? Mais sabe que a pessoa. Mas sabe que você... Então, eu tô com um probleminha com meu filho. E, né? E aí Comigo começa. é assim, então eu ouvi falar que tal coisa e tal coisa é macumba, né? Você acha que é mesmo? eu fico assim, você acha que, então, isso dá para reverter? Ai, Né? gente, Será mas que a gente vai para um umbral se fizer assim, assim, assado? Eu vi uma reportagem, eu falo, meu Deus. Aí você começa até... Aí a pessoa quer fazer terapia ali, né? Então, hoje, né? A pessoa chega assim e fala, então, você tá merecendo sessão. Quer marcar já? Já vejo a minha agenda aqui, a gente já marca. Ai, você já faz. Depois a gente vê, então. Peraí que estão me chamando, aí sai. Ai, Pronto. que bom, mas pelo menos vocês já simples. sabem o caminho, né? Porque antes, né? A gente fazia. Como você fazia, de colocar. Sim. Entendeu? E é normal no começo. Isso é normal. Até você Aí profissionalizar e entender, né? Exatamente. Porque assim, por mais que as pessoas achem que não, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar. Você vive né? disso. É, exato. Entendeu? Você vive disso. Exato. E se a gente não for o primeiro a reconhecer isso, os outros não vão fazer. Então, As pessoas te tratam como você permite. como permite. Né? Não dá pra botar a culpa na pessoa. Não. Permitiu. Agora, Não. eu tô feliz com a sua felicidade. Ai, né? Tá obrigada, estampada. gente. Eu tô Brilha nos mesmo. olhos. É livro, é filho, é marido. né? Só falta ficar milionária agora. Cartinha boa essa, hein? Chegando. Não, eu vou fazer milionária, essa leva todos, carta. faz, Agora, dá com certo. livros, todas as instruções, vou fazer minha faz, carta. porque olha, a minha foi bem rápida, em 3 meses. Deus falou, então tá bom, você tá preparado. Ó, maravilhoso. Que show. Maravilhoso. E aí agora é divulgar esse livro, já preparar o próximo. Eu Preparar eu esse fiz curso, esse esse treinamento aí que você tá pensando. de coautoria justamente pra pensar depois num outro meu É o mesmo. que a Thalita fez também. É, A Thalita depois eu vou te tá- conversar. Ela tá preparando Você dela fez também. coautoria? Ele é coautoria, mas 10 mulheres. Somos em 10 mulheres, né? Tá. Cada um com um texto incrível, falando sobre as histórias das mulheres, misoginia. E eu entrei com a parte terapêutica, né? Como que nasce o ódio às mulheres, que é tão importante, é um assunto que está sendo bem falado hoje em dia. Como que nasce, como que as mulheres, outras mulheres também odeiam mulheres, não é só homens. Então, é um isso assunto, importante, assim, porque hoje em muito dia tem bacana. Fala-se muito de... como é que é a palavra? Misoginia. Mas ninguém acho que é conta só a homem, realidade. Como que mulher, começa. não, Então, dei ali uma participação dessa parte terapêutica também. E são histórias incríveis. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque o seu livro já está ali reservadinho. Ai, adorei. Trocas de livro, a gente tá muito autores, né, gente? Escritores. Só o meu que você não vai levar, que o meu acabou, tô esperando a Tá, gráfica. Ai, que vai chique, já entregar. vendeu tudo já. vendi tudo. Olha, mas Maravilhoso. adorei os códigos da mente vencedora. Preciso, Esse inclusive. é técnico, ele é bem técnico. E Mas será que eu vou... Acho que, né, eu vou Sim, relembrar. sim, Do, muito. né, dos... não, e você acrescentou Tem algumas muito, coisinhas também. Não, mas eu tá preciso, porque eu acho que diferenciado. tem que visitar, né, o que a gente estudou. E toda vez que eu vou, estudo, pego um pouco a apostila, tal, não sei o que, eu lembro de mais coisas. E Porque daí você vai amar o Vida Autêntica também. Que é bem diferente de tudo que você já fez. E bem diferente de tudo E que é o Ricardo presencial, já né? fez, né? E presencial. Presencial. Ah, E eu o acho mês que que essa- vem eu tá ali, amo. tá estourando, né? Mês que vem não, julho, mês 7, Tá. dia 19 e 19 e 20 20. de julho. Vou falar pro Felipe pra o gente Vida fazer. Ele nunca Autêntica. fez essas coisas e... Ai, vai Ele se merece. A apaixonar. gente chegou a conversar, né? Quando ele passou comigo lá, sessão, a gente chegou a conversar. Eu quero muito que ele faça, porque para quebrar essas, né, crenças Isso e tudo sempre bom e mais. importante. Não só o Se Felipe, como conhecer. todos vocês, né? Lembrando que a gente não É, desligou as gente. câmeras ainda. A gente É que é tá muita aqui. intimidade. Veio. Muita intimidade. Eu Mas, amei, ó, porque assim, a gente quer ficar nervosa, mas assim, a gente parece estar na é sala de autêntico, casa, papo né? autêntico aqui. Gosto assim. E quando vai ficando bom, o que que acontece? Ah, acaba. Me chama Vai de novo. termina, Vamos. Com vamos. certeza. Volume 2. Então, Ai, Tosta volume 2. já cria o próximo livro Já e já vem vou. aqui divulgar Tá. ele aqui. Sim. Entendeu? Pode deixar. Próximo livro, treinamento. E foi maravilhosa a nossa conversa. Eu tava com amei saudade. também, verdade, quanto tempo, É, né, que a gente não se viu. O Ricardo ainda vi, acho que o ano passado, né? Sim, Isso. faz tempo que eu não vi a Carol. Verdade. Um pouquinho antes do Matheus nascer. Foi. Gente, que papo gostoso, né? De Adorei. maternidade, de autoconhecimento, né? De loucuras e permissões aí das nossas vidas. É verdade. Que vida. Então, É, né? Foi um Graças prazer. a Deus. Agora eu bicho. quero que você deixe um recado para o nosso público e para o seu público ali. É assim, o que você tem para dizer sobre a sua jornada e como as mulheres podem enfrentar essa maternidade ou entrar nesse movimento de autoconhecimento? Deixa aí o seu recado e também as suas redes, porque quem ainda não segue a
Tosta vai seguir, vai Vai se seguir, apaixonar. vocês vão gostar. Vocês ficam lá uns diazinhos, tem umas loucuras, tem um pouco de maternidade, tem um pouco de É tudo. autêntico demais. autêntico Na até verdade, demais. ó, se for ver, né, você até agora é a mais autêntica que passou aqui. Você já é autêntica de natureza. Você já nasceu autêntica. Graças a Deus, eu falo, Assim. olha, hoje eu já tive um momento que eu achava que a minha autenticidade foi um problema, mas graças a Deus hoje eu paro e penso, falo, nossa, se não fosse a minha autenticidade, talvez eu não chegaria aonde eu estou hoje. E não é libertador? Quando a gente se Maravilhoso. descobre assim, uau, Maravilhoso sou ser eu. diferente, gente. Tá tudo bem, tá todo mundo muito igual. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco diferente mesmo. E o que eu posso deixar pra vocês é seja você. Claro que dá pra melhorar, claro que dá pra mudar, porque, né, eu falo que a gente não é Gabriela, eu nasci assim, morrer assim, pra sempre assim. Meu nome é Carol Tosta, inclusive. Eu acho que a gente tem que se permitir melhorar, se autoconhecer, mas da forma que Deus te fez, o seu jeitinho, a sua autenticidade, sua forma de falar, de ver, é isso que vai te conectar com os seus propósitos, com as suas coisas, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, com as suas amizades, com tudo. E sobre maternidade, tem um filho, gente, é maravilhoso, é desafiador, mas a gente é adulto, né? Então a gente passa por desafios, a vida é dias de luta, dias de glória, muito mais de glória, diga-se de passagem. E os de luta a gente dá um pouco de risada, põe ali um pouco de humor no meu Instagram, se vocês quiserem seguir, @CarolTosta. E acho que a minha frase final, que a gente acabou nem falando, que até a Thalita falou no começo, antes, eu ensinava muitas pessoas a desbloquear o medo de aparecer nos stories. E uma coisa que eu sempre falava era, conte a sua história. A sua história é a sua melhor palestra. E histórias avivam outras histórias. Quando você conta a sua história, você se conecta com outras pessoas que têm histórias parecidas com você. E aí você pode mudar a vida de uma pessoa sem nem você imaginar. Você pode inspirar pessoas. Olha eu chorando já, porque a Thalita disse que eu inspirei ela. E faz muito tempo isso, faz o quê? Mais de 5 anos, né? Então, contem a sua história. Não sei como começar na internet. Comece contando a sua história. A sua história vai ser sempre a sua melhor palestra. Um beijo. É isso mesmo. Olha, palestrei aqui, hein? Que lindo, né? E, infelizmente, a gente acabou, mas aquela despedida maravilhosa, né? A nossa conexão maravilhosa hoje. Eu tô Não, nervosa. calma, ainda não. Não? Calma, Por que falta? calma. Relaxa. Você tá muito Eu tô ansiosa, acelerada? Acho que eu passei meu acelero pra Thalita hoje. Pessoal, qual câmera que eu tô, Pedrão? Pessoal, é o seguinte. Autêntico. Fala a verdade. Autêntico demais. Eu tenho certeza que você já percebeu quantas pessoas, né, que podem realmente levar esse nosso papo para a vida delas e começar um processo de mudança, começar a olhar a maternidade de uma outra forma, começar a olhar a sua vida de uma outra forma. Né? A Carol veio lá da freguesia do Ó, pequenininha, né? Fazendo as coisas acontecer lá do jeitão dela, super autêntica, percebe? E está aqui hoje, com a sua família, né? Conectada com Deus. O quanto que você está conectado aí com o seu espiritual, percebe? Então, é tudo isso, percebe? Como foi rico esse nosso papo aqui na Conexão Autêntica. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que você acredita que merecem, né, participar desse momento. Então, compartilha. Compartilha, eu tenho certeza que você já está inscrito, né, para poder estar recebendo toda a informação dos nossos podcasts, né? Então, é isso aí, né? E aciona lá o sininho também, curte, porque isso ajuda o nosso podcast a crescer, o Conexão Autêntica a crescer cada vez mais. Cada vez E ó, isso que a Carol falou agora, né, é tão precioso. Só esse finalzinho, que a Thalita começou falando e a Carol concluiu. A sua vida é o que mais importa. Enquanto você não der valor para a sua vida, e falar da sua vida, independente dos tombos que você teve, né? Independente de quantas vezes você borrou a cueca ou a calcinha, entendeu? É importante, é a sua vida. É a sua vida. E ela vai te relacionar com muitas pessoas, não é com uma só, não. Com muitas pessoas. Então, gratidão. E comenta aqui nesse vídeo, tire as suas dúvidas, conversa com a gente. E eu tenho certeza E qualquer qual foi a pergunta para impressão. Carol também, é Podem só colocar mandar lá lá. no @CarolTosta com K. Isso aí. Mas é isso aí. E a gente encerra agora,
né? Mais um Conexão Autêntica com a nossa conexão agora sim. aqui. Agora Como sim. que é? Sim, a minha mão tá suada, eu tô nervosa. A nossa conexão autêntica. Gente, Mais obrigada. uma, a melhor. Obrigada, Carol. Ai, Foi gratidão, maravilhoso. obrigada, gente, Gratidão. amei. Gratidão, pessoal. Tchauzinho.